Box 52, onde a gente pensa e fala sobre ônibus, mobilidade e transporte. Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao episódio, a viagem número 4, pegando ônibus aqui no Box 52. Eu sou Samuel de Lima e este podcast é também um aprendizado, uma análise e uma pensata sobre o ambiente único e instigante que é o transporte no Brasil, especialmente ônibus, mas não só. E bom, primeiro de tudo, este episódio número 4, gravado agora às 4h30 da tarde, horário de Brasília, ao dia 14 de fevereiro de 2025. Tive um atraso muito grande, um intervalo muito grande entre o episódio, a viagem número 3, e agora o número 4, por uma série de intercorrências, inclusive a gravação de 2 episódios sem som nenhum. Então desta vez, a terceira vez é que vale, pelo jeito, desta vez vai ter som e vai ter muito assunto e pouco tempo para nós. E vamos falar, gente, agora no mês de fevereiro, no grande e complicado imbróglio que ocorre com a aviação Itapemirim. E tem muita gente falando sobre esse assunto já. A Hard News do Diário do Transporte é certamente a fonte, e eles gostam de divulgar isso em primeira mão com as últimas informações. Para nós o que resta é pensar sobre o que está acontecendo, é analisar o tanto de informação que está vindo, porque se vocês forem parar para ver, é uma briga imensa de cachorro grande. São diversas famílias e grupos gigantescos de transporte rodoviário, de passageiros, e não só, né? Mas especialmente de passageiros, que estão querendo uma fatia desse bolo da Itapemirim. A Amarelinha, que já foi, em larga margem, a maior empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil, que cresceu ao longo dos anos 60, 70, inicialmente a partir de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, e cresceu de uma forma realmente vertiginosa e vertical, operando as mais distantes linhas do país. Acho que uma das mais, se não a maior, é a clássica Pelotas-Fortaleza, que era operada pela Itapemirim, mas acredito eu também pela Aviação Penha, que foi uma subsidiária e depois vendida no processo de encolhimento da empresa. E de fato o que aconteceu ao longo destas décadas, mas especialmente após o final da ditadura e com a abertura econômica para as importações nos anos 90, foi justamente um encolhimento, foi justamente uma mudança não só dos fundamentos de mercado, né, uma mudança até na cadeia de valor, colocando em comparação, porque abriu mercado, abriu mercado para importações de veículos, abriu mercado para importações de insumos que antes tinha produção restrita no Brasil, com importações proibidas e tudo mais. Não só, a empresa não era apenas uma operadora, a Itapemirim não era apenas uma operadora de transporte, ela cresceu até o ponto em que fabricava o próprio veículo, o próprio ônibus, né? Construiu o chassi, ia no varejo, comprava as peças, digamos, motor, Scania, transmissão, Mercedes, suspensão de outra empresa, ia montando o ônibus de acordo com as necessidades prementes. Mesmo porque, como as linhas são muito grandes, ela de fato tinha uma necessidade muito específica. A empresa operava nesse período linhas distantes como essa de Pelotas a Fortaleza, outras ainda tão distantes quanto, ou menores naturalmente, mas ainda assim extremamente
distantes, como Brasília-Porto Alegre, até hoje, uma linha clássica da Itapemirim, Brasília-Rio de Janeiro, Pelotas-São Paulo também, que foi para a subsidiária Penha e que depois foi comprada pelo grupo Comporte. Até hoje, se não é Pelotas-São Paulo, é Rio Grande-São Paulo. Ainda está nativa essa linha, né? Agora pela concorrente. Então, esse mercado todo, essa necessidade toda, ensejou a criação de diversas subsidiárias. E aí a combinação de dificuldade de administração frente aos novos tempos, falta de flexibilidade, um tamanho grande demais também para se adaptar, ensejou o encolhimento da empresa, a venda de ativos, mas não houve redução do prejuízo, infelizmente. Né? O processo todo é muito controverso, vamos fazer um breve resumo, porque a empresa perdeu grana a rodo, a empresa Itapemirim entrou em recuperação judicial e essa fase foi ainda mais controversa, porque de fato a empresa foi vendida para um pool de empresários que brigaram entre si. Um deles ficou com a aviação Itapemirim, agora em recuperação judicial. E houve aí ainda um processo que está em discussão em todos os âmbitos judiciários, econômicos que vocês imaginarem. Mas houve uma malversação, falando assim, dentro do que a responsabilidade jurídica permite, né? Uma malversação dos poucos recursos que tinham à disposição. Foi criada uma empresa aérea, uma outra subsidiária, uma empresa aérea, que todo mundo sabe que é uma empresa, que são empresas que dificilmente dão lucro, né? São empresas que operam com margens de lucro mínimas, e para isso parece, naturalmente aqui a responsabilidade jurídica de novo falando, parece que os recursos da Recuperanda foram utilizados para custear a subsidiária. Deu tudo errado, é claro. Deu tudo errado. A empresa subsidiária deixou um monte de gente aí no prejuízo, inclusive passageiros, né? Inclusive gente que comprou passagem e não pôde viajar porque a empresa parou de operar, teve a sua licença cassada pela ANAC. Vamos avançar mais um pouco, porque a falência foi decretada e desde 21 de setembro de 2021 houve uma tentativa de trazer de volta esse grande nome. A empresa que faliu, ela deixou de operar. A Itapemirim, do seu Camilo Cola, da família Cola, não existe mais. A marca continua a ser utilizada desde 21 de setembro de 2022 pela Suzan Tour, que é uma empresa da ABC Paulista, que começou como um fretamento, depois foi para operar linhas urbanas naquela região, e desde então, desde 2022, ela entrou com uma proposta de arrendamento das linhas. As linhas de grande distância, né, as linhas lucrativas mais curtas, como Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo também, se muito não me engano, ainda existe dentro desse portfólio. Rio de Janeiro, Vitória, via Campos dos Goytacazes, uma linha que é um patrimônio da Itapemirim também. E a proposta foi justamente de entrar em operação usando a marca Itapemirim com um arrendamento das linhas. Aí houve mais uma controvérsia, porque essas linhas elas são consideradas como concessões públicas, são outorgadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que é a agência reguladora justamente de transporte da modalidade terrestre, rodoviário, de passageiros, de trens também, né, cargas, passageiros, insumos, trem, veículo, tudo que há por terra é a NTT. E a NTT, ela tem a interpretação da lei orgânica dela, né, da lei da NTT, em que determina
que se a empresa é extinta, a sua outorga também é extinta. Não tem mais razão para existir. E aí entrou a briga judicial que se estendeu até meados de fevereiro de 2023, após a Suzantur entrar com ação na justiça, na vara de falências, argumentando que não, uma empresa de transporte de passageiros, apesar de ter uma concessão pública, não é nada se não existir essa outorga. Então, e como a empresa precisa gerar de alguma forma recursos para pagar os seus credores, é melhor tanto para a empresa quanto para a população que depende do serviço, quanto para, enfim, a própria proponente, que esse valor, que essa outorga não seja extinta. E a vara de falências teve esse entendimento também, então autorizou, e desde então a empresa opera sub judice as linhas da aviação Itapemirim e a aviação Caiçara, que é, dentro desse imbróglio gigantesco do fim da Itapemirim, foi uma subsidiária, entre aspas, para seguir operando as linhas mais lucrativas da Itapemirim. Por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo sempre vai ter gente. Sempre vai ter o carro lotado, seus double-deckers, seus carros Paradiso 1350, não importa. Seus 42, 52 lugares vão estar todos ocupados, porque é uma linha com alta demanda. E inclusive é uma linha cobiçadíssima por qualquer operador de transporte. Neste caso, o que a Itapemirim da época fez? Condensou essas linhas mais lucrativas, deixou aquelas mais longas e nem tão lucrativas, ou aquelas que dão prejuízo de fato, ainda com a razão social da Itapemirim. Caso a Itapemirim quebre, pelo menos a Caiçara salva com esse... Dá para desmembrar, dá para fazer uma manobra contábil lá, e esse valor de linhas, de empresas, de veículos, né, consegue ser preservado de uma eventual liquidação. No fim das contas, o juízo de recuperação judicial, que é a vara de falências também, disse que não, isso não valia. Caiçara e Itapemirim é uma coisa só, vai ser tudo juntado no mesmo bolo, para o bem e para o mal. Correto eles, né? Não vamos aqui tomar lugar, não vamos aqui tomar partido aí da galera que quer tentar passar bem na carne seca, né? Porque quem fica no prejuízo depois é o credor. Em todo caso, a Itapemirim, e no caso a Suzantur, passou a operar essas linhas a partir de 4 de março de 2023, né? Um período em que botou o primeiro carro na rodoviária de São Paulo, Tietê, a caminho de Curitiba, inaugurou essa nova fase, né, da marca. A empresa, a razão social é a Suzantur, operando com a marca Itapemirim. E, aliás, eles fazem um trabalho de preservação da história da marca muito bonita. Fizeram homenagem lá pelos anos de operação da Itapemirim, fizeram homenagens lá ao seu Camilo Cola, pegaram esses carros novos, né, porque a empresa se estruturou do zero, de forma até bastante lenta, né, mas dentro das possibilidades deles, e fizeram pinturas comemorativas com o carro 70 mil, agora saiu outro carro também muito bonito, com as cores de antanho, né. O último leilão de bens da Itapemirim falida, né, da empresa extinta, eles compraram os carros que eram históricos, estão restaurando lá. Inclusive, na época, entre 2022 e 2023, enquanto corria o imbróglio jurídico para reativação das linhas, para não extinção das linhas da NTT, que foi justiça, foi Justiça Federal, foi vara de falências, foi Deus e todo mundo para pronunciar nesse imbróglio todo, porque há algo que
rende muita grana, 2, tem muitos olhos, e 3, tem muita gente interessada, inclusive, especialmente, né, passageiros. A Itapemirim, desde sempre, conecta a gente de norte a sul do país. Muitas linhas, apenas Itapemirim que presta, né, especialmente as linhas do Nordeste para o Sudeste. Né. Linhas que ou não tem concorrência, porque é baixo o interesse do mercado, ou porque só tem a visão deles mesmo para achar que aquilo ali tem valor. E são poucas empresas que têm hoje em dia esse condão. Dá para listar aqui a Gontijo, de Minas Gerais, Belo Horizonte, a Ouro e Prata, lá de Porto Alegre, a Aviação Guanabara, que tem uma outra mentalidade, mas ainda assim também conecta norte a sul do país. Inclusive o hub deles aqui em Brasília é gigantesco justamente por conta da posição estratégica, né? Conecta as capitais, cidades do interior do Nordeste, vamos lá, Natal, João Pessoa, Fortaleza, né? Que é a cidade sede da Guanabara, embora a família controladora seja os Barata do Rio de Janeiro. Vem para Brasília, o ônibus e segue para São Paulo. São Paulo conecta com o sul do Brasil, conecta aqui em Brasília, conecta com o sul do Brasil também, numa linha da Real Express. Brasília-Porto Alegre também, uma linha clássica da Real Express, que foi incorporada ao Grupo Guanabara e manteve essas linhas de longa distância. Mas voltando a Itapemirim. Muita gente interessada. E por fim, houve um entendimento jurídico que permitiu a empresa voltar a operar. A marca Itapemirim voltar a operar, agora sob as rédeas da Susan Tour. E o que a Susan Tour encontrou? Um ambiente muito refratário a uma nova entrante. Na época da falência da Itapemirim, o primeiro movimento das concorrentes foi justamente de tentar adquirir essas linhas, ou melhor, tentar a outorga junto à NTT de linhas, se não idênticas, especialmente as mais relevantes, as mais rentáveis, se não idênticas, próximas ao que Itapemirim operava. O que faz certo sentido. Uma empresa extinta deixa o mercado, deixa gente, passageiros, a Deus dará. Entrando com um serviço semelhante, você tem a garantia de que as cidades não vão ficar desatendidas e as pessoas vão ter ainda uma capacidade logística relevante. No entanto, a própria NTT estava numa mudança de marco regulatório dentro desse período. Isso tudo, gente, está disponível aí nas Hard News. Diário do Transporte, a imprensa mais do varejo, G1, Globo, Folha de São Paulo, noticiou também com bastante proximidade. E nesse ínterim, e a briga judicial favoreceu um ínterim regulatório, né, da NTT, entre a mudança de marco, entre um regulamento e outro, o antigo e o novo, e a própria briga judicial da Susan Tour contra a NTT, né, que era a favor da extinção das linhas, jogou a favor do pleito da Susan Tour. E no fim ela saiu vitoriosa. Não sem antes brigar judicialmente com a NTT, com as empresas concorrentes, e aqui vamos listar pelo menos duas que brigam até hoje, como a gente vai ver agora, o Grupo Comporte, que tem aí da família Constantino como controladora, e hoje opera uma miríade de companhias, como a Penha, que antes era da Itapemirim, a Comporte comprou da Penha, comprou da Itapemirim a Penha, a aviação Águia Branca, de Espírito Santo, assim como a própria Itapemirim, de uma outra família. Houve também, na época, um interesse muito forte da aviação Garcia, Brasil Sul, lá do oeste paranaense, que entrou com alguns recursos, essas 3 empresas entraram inclusive na justiça pleiteando
uma, um arrendamento entre eles também, né, com propostas melhores, mas dentro dos termos deles. Não vamos usar a marca Itapemirim, vamos usar nossos próprios carros, queremos segregação das linhas, queremos só a fatia boa, não queremos a fatia ruim. E a Suzan Tour apresentou um valor menor, mas apresentou um compromisso de que tinha o interesse de operar todas as linhas gradativamente da Itapemirim. E, aliás, esse aumento de operações, essa gradação das linhas operadas, ocorre até hoje. E hoje, dia 14 de fevereiro, está quase encerrando o período de arrendamento das linhas da Itapemirim. Isso também foi objeto de discussão judicial. Saiu um entendimento, um pouco antes, de que a Suzan Tour poderia operar as linhas da Itapemirim até dia 27 de fevereiro de 2024, ou seja, o fim deste mês, por conta justamente de um marco regulatório. Foi o período em que a ANTT finalmente concedeu a autorização subjúdice, lembremos, das linhas da Itapemirim para a Suzan Tour. A figura de arrendamento não existia no marco regulatório da ANTT, foi criado após a decisão judicial, e a partir daí, feitos os cadastros, feitas as análises regulatórias, tudo isso com discussões judiciais também. É um batalhão, é uma batalha de advogados o tempo inteiro no que concerne tanto a recuperação judicial da Itapemirim, a falência, a liquidação e agora a operação de seus ativos. Neste ponto, agora que estamos chegando no final do arrendamento, ocorre um enésimo round nessa briga, que é justamente quem é que vai operar depois. A ideia do arrendamento era o quê? Para que a administradora do passivo da massa falida pudesse organizar um leilão dos ativos remanescentes da velha Itapemirim, daquela que faliu. E agora, inclusive, colocando as linhas dentro dessa relação de bens e ativos. Né? Ocorre que esse leilão ainda não está pronto. Ainda tem muita coisa para ser juntada, né? para ser vendida, para ser juntada, para compor o leilão. Sejam eles terrenos, carros remanescentes, bens imóveis, o que tiver ainda, o que ainda não for inservível, e mesmo os inservíveis que podem ser vendidos, sei lá, como ferro velho, como vergalhão aí para construir prédio, tudo isso tem que ser catalogado para ser lançado em leilão. E ainda não está pronto. Daí o que a justiça decidiu agora, umas poucas semanas atrás, se não semana passada, que a Suzan Tour ainda pode operar por pelo menos 180 dias, ou seja, 6 meses após essa data, para, enfim, a administradora judicial, após a saída daquele outro que comprou, que passou a adquirir a empresa em recuperação judicial, ela tem 180 dias para organizar isso e pôr em leilão. Tem mais imbróglio aí. A Suzan Tour, dentro do contrato de arrendamento, ela tem alguns privilégios se o leilão for posto em execução até dia 27, que é a preferência na compra, aquela posição de stalking horse nos leilões, em que a empresa tem o privilégio de cobrir uma oferta maior do que dela mesma, né? E fora diversos outros privilégios que terminam, isso foi decisão judicial recente também, que terminam quando terminar essa data, dia 28 de fevereiro, a Suzan Tour já não vai ter privilégio nenhum mais.
Depois disso tudo, e com a proximidade do fim do período de arrendamento, essas duas empresas que até hoje estão na briga por linhas, por ocupar especialmente o lugar que já foi de Itapemirim, eles estão tentando de tudo. Estão entrando na justiça com diversos peticionamentos. Seja pelo arrendamento, alguns deles contraditórios. Uma empresa aí pediu arrendamento das linhas, aí depois disse que não. Que o arrendamento em si não é... Perdão, ao contrário. Ela disse que o arrendamento em si não era uma opção viável dentro desse contexto, e logo depois não entrou com uma proposta melhor do que a Suzantur para assumir o arrendamento, né? Oferecendo mais dinheiro, outros privilégios para a administradora judicial, etc, etc, etc. A própria administradora judicial, que antes tinha uma posição que coadunava com a Suzantur dentro desse processo de arrendamento, enfim, do próprio leilão, agora tem um entendimento diferente. Peraí, a Suzantur não precisa ter essa regalia toda. Agora é diferente. Houve uma mudança de entendimentos, inclusive, uma notória agressividade entre os concorrentes para não deixar a Suzantur entrar no negócio de Itapemirim. Eles estão no mercado, né, eles reativaram diversas linhas, ainda com horários não com a mesma frequência, especialmente não com a mesma frequência dos concorrentes, né? Por exemplo, uma linha que tem operação diária, com vários horários ao longo do dia, ao longo da semana, eles preferem atuar com 1 ou 2 horários por semana, né? Ou dias por semana, dentro dessas linhas de grande distância. Os pontos de apoio também, eles estão abrindo aos pouquinhos. A Suzantur abre um ponto de apoio aqui, acolá, ao longo das linhas, que aos poucos vão se conectando. Eles, nesses 2 anos de arrendamento, ou melhor, 1 ano e pouco, né, de operação prática, eles estão indo com muita parcimônia. Mas nota-se que é de uma forma muito responsável e muito sustentável. Não lançam 50 ônibus por linha, tá? Não dão passos maiores do que a perna. Até porque a Suzantur ela não tinha experiência com transporte rodoviário de longa distância. Tinha uma operação com fretamento que deixou de prestar serviço de fretamento lá em 2020, passou para o urbano e depois em 2022, foi para o rodoviário a partir dessa maneira, e arrendando. Naquele período, eles compraram muitos ônibus, muitos carros de outras empresas, a Unisul, a Ouro e Prata, a Unisul é da Ouro e Prata agora, vendeu alguns ônibus da Unisul, eles fizeram uma compra de oportunidade, tentaram comprar da Aviação Catedral aqui de Brasília, não fecharam valor, não fecharam negócio, passaram para outras empresas, adquiriram muitos carros novos, usando aí, aliás, de uma forma bastante interessante, utilizaram o financiamento do Refrota, que se dedicava à troca, né, de veículos velhos por veículos novos para as empresas. Inclusive, uma das condições de financiamento era justamente ter um ônibus antigo, um ônibus velho, com mais de não sei quantos anos, aí 10 anos, vamos colocar assim, para participar desse financiamento. O que a Suzantur fez? Não tinha ônibus velho porque era uma empresa que não tinha ônibus rodoviário não tinha ônibus velho em operação, né? O que tinha era aqueles ônibus lá dos urbanos. O que eles fizeram? Saíram pelo Brasil comprando tudo que era velharia, tudo que era ônibus de escolar, aí, de feira, de fruta. Compraram esses ônibus e deram como entrada para participar do financiamento. Jogada de mestre, que inclusive serviu ao propósito do Refrota. Tiraram de circulação uma cambada, centenas e dezenas de ônibus antigos, velhos, poluentes, né, quebrados, que foram, aí deve ter virado panela aí da Tramontina.
E em troca, a população ganhou ônibus novinhos aí, double decker, leito-cama, leito, semileito, para operar nessas excelentes linhas, né, de alta demanda. Belo Horizonte, Brasília. Agora tem, se não me engano, lá pro Aracaju também. Essas linhas do Nordeste estão voltando com tudo também. Dentro de uma figura sustentável. Você vai lá na rodoviária, não vai ter 10 horários por semana, vai ter 2, 3, às vezes um só, né? Dependendo da cidade. Mas vai ter ônibus novos. Estamos operando ônibus conservados, né? Dentro do que o regulamento determina, com pontos de apoio também ao longo do caminho. Mas vale a pena a gente ter atenção, não só pelo impacto jurídico que está rolando nessa briga toda, mas perceber como é difícil o novo entrante no transporte rodoviário. Primeiro, pelo fato de uma figura experiente no transporte rodoviário. A Susan Tur não nasceu ontem. O dono dele, inclusive, tem ótimas relações com outras famílias do transporte. Parece que, inclusive, a operação rodoviária foi um conselho do patriarca dos Barata, né, controladores da Guanabara, o Jacob Barata, que era amigo pessoal do controlador aí da Susan Tur, que convidou ele para aproveita a oportunidade, vem pro rodoviário também. Mas é muito, muito interessante ver como empresas, e aliás grupos econômicos, impedem a concorrência no mercado que não tem nada de saturado. O transporte rodoviário, a gente vê aí, a passagem ele está tão cara quanto a passagem de avião, por exemplo. Uma viagem que dura 2 dias de ônibus dura algumas horas, e às vezes a passagem de avião, no caso, e às vezes a passagem tá a mesma, às vezes mais caro que o ônibus, mais caro que o próprio avião. Ora, o que deveria ter aqui a mente do regulador? Se a passagem está restrita, está cara, precisamos fazer com que primeiro, o valor diminua para se manter acessível e que novos operadores tenham interesse em entrar. Se o operador encontra uma concorrência tão ferrenha a ponto de entrarem na justiça com todo o arsenal econômico que eles possuem, para uma empresa do tamanho da Susan Tur, que não é exatamente pequena, não é grande como uma Guanabara da vida, como uma Viação Mota, como uma Autoviação Progresso, mas ainda assim tem uma certa relevância, especialmente na ABC Paulista, que não é um lugar exatamente pobre, não é um lugar com baixa densidade populacional, é um lugar que qualquer coisa se sustenta lá. O que sobra, então, para um operador pequeno? E a gente viu isso com operadores pequenos, aliás, continua vendo, por exemplo, com a Aviação Amarelinho, que foi criada justamente num desses cismas dessa recuperação judicial da Itapemirim. A dona, uma das sócias da Aviação Amarelinho, ela fazia parte dentro do pool de empresários que assumiu a Aviação Itapemirim, a que faliu, quando houve a troca, quando a família Cola saiu do negócio. E depois ela foi, digamos, novamente responsabilidade jurídica aqui falando, ela saiu desse grupo, né, e abriu a companhia dela. Só que a companhia dela, até hoje, opera com muita dificuldade. Algumas fortuitas, como teve um acidente, um incêndio na garagem de uma das arrendadoras dos veículos, mas outras de cunho regulatório também. Justamente dentro desse período de mudança do marco regulatório. Teve um indeferimento gigantesco de pedidos, seja porque estavam em desacordo com o novo marco, seja porque era ainda pedidos com a estrutura do marco regulatório anterior. Mas enfim,
Esse é um exemplo. Tem vários. E, pensando agora, como é que a gente deve trazer gente nova? Não é fazendo com que eles lutem em igualdade de condições com grupos grandes e estabelecidos. Ao contrário do que o próprio Diário do Transporte disse num dos podcasts deles, infelizmente. É algo que eu discordo veementemente. Que eles disseram que esses novos estão recém-chegando e já querem sentar na janelinha. Gente, não é assim que funciona. A pessoa a pessoa jurídica no caso, que está entrando e não tem o mesmo poder econômico que uma operadora experiente, ela pode e deve ter condições que equalizem as condições de sustentabilidade, as condições de prestação de serviço. Ora, a empresa não tem condições de oferecer 10 horários por semana, 20 horários por semana para determinada linha. Ela também não precisa, ou não precisaria ter, pensando aqui hipoteticamente, as mesmas obrigações regulatórias, por exemplo, de vamos lá, pontos de apoio ou quantidade de veículos de reserva, enfim, né? Não pode ter as mesmas disposições regulatórias, porque tu não está regulando a economia, tu está simplesmente jogando todo mundo dentro de um ringue, de um octógono. O cara que está lá anabolizado, que tem um técnico atuando junto com ele há 50 meses, há 10 anos, vai lutar com um cara que recém saiu da academia. É claro que o cara vai apanhar feito... Enfim, vai apanhar feito cachorro na esquina. Não pode ser assim. A equalização de condições tem que levar em consideração que novos entrantes que não têm o mesmo poder econômico, que não têm a mesma condição de igualar o serviço, né, ele tem que ter, de fato, algum se não subsídio regulatório, que ele tenha menos necessidades, menos obrigações a serem cumpridas. Ou que as obrigações sejam mais flexíveis, sempre levando em consideração, naturalmente, que o usuário tem que ser bem atendido. Não pode ser transportado em ônibus sujo, não pode ser tratado feito gado, como às vezes acontece, inclusive nessas empresas grandes. Você abre o Reclame Aqui, você vê lá o Jus Brasil, que não é exatamente um bom parâmetro, mas vê lá uma cambada de citações, gente reclamando da torta direito dessas empresas grandes. Bom, então, se com todo esse poder econômico elas não estão prestando um serviço que é 100% confiável, cara, não dá para pedir o mesmo de uma que recém está entrando agora. Nota-se que esse poder econômico ele está justamente sendo investido não onde ele deveria, na prestação de serviço, mas para que outras empresas não prestem o mesmo serviço. Se eles estão fazendo isso com uma Itapemirim, com uma empresa que não é pequena, né, não tem o mesmo tamanho deles, mas não é pequena como a Suzantur, o que sobra para o pequeno? O que sobra para aqueles que recém de fato estão começando? Eles não vão sentar nem no corredor. Eles querem que sentem atrás do para-choque, lá, pegando carona, lá na tampa do motor. Isso não pode acontecer. A gente precisa ter condições para que todos consigam prestar o serviço de qualidade. A um custo condizente, a um custo que não seja insustentável e a uma passagem que seja efetivamente barata. O transporte rodoviário ele tem um limite de custo, porque os insumos são de fato mais caros. Tem pneus, tem carro, tem ponto de apoio, tem peça de reposição, uma miríade de custos. O ideal seria que outras alternativas modais também fossem estimuladas. Transporte ferroviário, transporte aquaviário, onde e quando disponível. Ainda não temos nem condições de igualar a concorrência ou a estimular a concorrência do transporte rodoviário, o que sobra para os outros, né? Mas isso é papo para outra viagem, né? No que concerne a nós agora, é pensar
por que esse tanto de gente que não quer que a Itapemirim, na operação da Suzantur, retorne? Fica aqui a reflexão. Queremos que ela volte. Queremos que haja concorrência. Queremos que a passagem baixe para que todos possam viajar. Queremos que os custos baixem também. E que a regulação seja equânime para todos. Para os grandes, para aqueles que têm condições de colocar quantos carros quanto possível, quantos motoristas sejam possíveis, mas também aquele que começa com uma frota pequena, assim como a própria Itapemirim começou lá em 2023, né? Com uma linha, depois duas, e agora com todas as outras, né? Quanto mais pra gente, quanto mais opções pra gente, enquanto passageiro, melhor. Quanto mais ônibus bonitos enquanto busólogos, melhor ainda. Ônibus amarelinho da Itapemirim, ônibus azul claro da Águia Branca, ônibus naquele azul, cara, aquele azul estranho da Guanabara, né? Real Expresso, Sampaio, enfim, também, né? Tem gente que gosta. Ônibus verdinho e amarelo da Gontijo, aqueles ônibus lindos da Ouro e Prata, branquinhos, melhor pra gente. Tem espaço para todo mundo. Não precisa se digladiar assim, né? É isso. Uma excelente semana a todos. Até a próxima. E que os deuses da informática permitam que os novos episódios sejam mais frequentes e que não tenham tantos problemas quanto os dois que não saíram pro ar aí porque teve problema. Até mais, gente.